Olá a todos e a todas. Primeiramente, boa tarde. Parabéns pelo seminário, pela organização desse espaço de debate tão importante. E muito obrigada, Ana, Marina e Mariana, pela oportunidade de participar dessa reflexão, que eu considero muitíssimo importante. Eu estou muito feliz e honrada em participar desse evento, ainda que só seja por vídeo, e poder falar um pouco sobre a importância do Conselho Municipal de Habitação para a política habitacional. E também eu fico com o coração um pouquinho apertado de não poder estar aí e perder todas as discussões interessantíssimas que eu tenho certeza que já estão ocorrendo. Eu vou tentar não alongar minha fala, porque a participação por vídeo pode ser bem entediante. E eu estruturei minha apresentação em 3 partes básicas. Primeiramente, eu vou dar uma introdução e explicar a motivação da minha pesquisa sobre o Conselho de Habitação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os resultados encontrados. E por último, eu vou apresentar umas conclusões e eu espero que essas conclusões gerem algumas discussões aí para depois das apresentações, que essas discussões alimentem aí o debate de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Clara, eu sou arquiteta e urbanista formada por essa escola, e atualmente eu sou gerente de programa de uma rede internacional de implementadores de orçamento participativo. E por alguns anos eu tive a sorte de trabalhar com a Mônica BD, a quem muitos de vocês provavelmente tiveram a oportunidade de ouvir ontem. Eu cito a Mônica muito especificamente, não só porque eu considero ela uma mentora, mas principalmente porque a pergunta que orienta a minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2013, nasceu de um dos trabalhos de consultoria que a gente realizou para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, nos idos de 2010, eu fiz parte da equipe que construiu o diagnóstico do Plano Local de Habitação de Interesse Social, e uma das minhas funções foi fazer o levantamento da situação fundiária dos conjuntos habitacionais construídos pela extinta Secretaria Municipal de Habitação. Esse levantamento cobriu desde 1993, na administração Patrus, até aquele ano de 2010, que já era a administração Márcio Lacerda. Um dado importante que esse levantamento trouxe foi que, durante o período analisado, houve um declínio no número de unidades produzidas via autogestão, o que ia na contramão de uma diretriz da Política Municipal de Habitação, que é a priorização de processos de autogestão para a produção habitacional local. Então, a partir dessa evidência, eu comecei a pensar em outros desvios de diretrizes da Política Municipal de Habitação que ocorriam naquele momento. Por exemplo, havia críticas severas ao programa Vila Viva, que é o programa de urbanização de vilas e favelas, tais como propostas de urbanização bastante desnecessariamente muito interventivas, o que causava um número excessivo de remoções, unidades de reassentamento produzidas em locais distantes da comunidade original, processos de planejamento participativo muito problemáticos, que levavam a decisões que não eram acatadas, ou não eram acatadas não, mas que não eram difíceis de ser implementadas pela comunidade local. E essas evidência de que a autogestão estava diminuindo, evidência de que os programas de urbanização de vila e favela não cumpriam as diretrizes da política, isso me fez pensar no papel do Conselho Municipal de Habitação até aquele momento e na sua importância para a política municipal de habitação como um todo. A legislação que criou o Conselho em 94 determina que o CMH é o órgão municipal responsável pela aprovação da política municipal de habitação. E até aquele momento, Belo Horizonte não havia passado por nenhuma mudança partidária significativa na gestão da prefeitura. Por exemplo, ao contrário de São Paulo, Belo Horizonte alternava o poder entre os partidos que
governavam BH ou eram PT, Partido dos Trabalhadores, ou PSB, Partido Socialista Brasileiro. São Paulo, por exemplo, num ciclo de, 3 eleições, você teve 3 partidos diferentes. A última agora que teve uma reeleição, mas não teve reeleição. O evento de reeleição em São Paulo é muito raro. Então, se há uma continuidade de gestão em Belo Horizonte, se esses 2 partidos, PT e PSB, têm a democracia participativa como um valor que deve ser reforçado e ampliado, por que uma política que tinha sido construída democraticamente com a população não estava sendo respeitada? Seriam esses desvios das diretrizes da política de habitação um sinal de que o Conselho estaria enfraquecido? Será que o Conselho havia deixado de deliberar sobre a política de habitação? E para responder essas perguntas, eu analisei a trajetória do Conselho Municipal de Habitação até o ano de 2012 através de 2 métodos. Eu sistematizei a documentação referente ao Conselho. Essa documentação inclui atas, resoluções, portarias, leis. E, principalmente com relação às atas do Conselho, eu criei um sistema para quantificar o tema das discussões e ver se as discussões foram encaminhadas ou não, em que estado que elas ficaram no Conselho e que solução foi tomada a partir daquelas demandas e discussões iniciadas. Além dessa pesquisa de arquivo, eu também realizei entrevistas com atores envolvidos na política habitacional de BH. Alguns atores eram atores sociais históricos, que estavam envolvidos com o Conselho desde o início. Outros eram atores sociais novos. Eu destaco muito especificamente os movimentos de ocupação, porque Belo Horizonte teve um hiato grande sem ocupação, tinha tido, né? Um hiato grande sem ocupação até o ano de 2010. Entrevistei também alguns funcionários da prefeitura, alguns relacionados, que participam do conselho, outros mais relacionados à implementação da política. E também conversei com representantes do setor acadêmico que foram representantes no conselho. E qual foi a minha principal conclusão disso, de todo esse trabalho? Foi que o poder de deliberação sobre a política habitacional ele foi gradativamente sendo deslocado do conselho para outras instâncias da prefeitura, da administração local. De forma que o conselho, muitas vezes, aprovava a decisão, mas não discutia o que havia sido aprovado. Essa discussão ela não era desenvolvida dentro do conselho, ela era desenvolvida em outros lugares da prefeitura. O conselho recebia um relatório, algum informativo, e já ia direto para a decisão. Então não chegava a ser uma política elaborada junto com o conselho. No entanto, eu também concluo que o conselho ainda era uma instância relevante para a política habitacional, porque, por força de lei, a prefeitura tinha que passar tudo que era relativo à política habitacional pelo conselho. Então, ainda era um órgão que era muito importante em termos de estratégicos, né? De estabelecer o que é parte da política, o que vai ser implementado e o que não era. Então, vou apresentar agora algumas evidências que me levaram a essa conclusão. A primeira evidência é que eu descobri que o funcionamento do conselho ele é muito dependente da organização do poder executivo. Então, por exemplo, em 2 momentos, dentro do período que eu analisei, entre o ano de 98 e 99, o ano de 2004 e 2005, o conselho ficou um ano inteiro sem reunir, porque o governo municipal estava fazendo alguma mudança na estrutura administrativa e não convocou reunião. Além disso, o Poder Executivo ele tinha o controle da agenda de discussão. Os conselheiros podiam levar itens para discussão,
mas quem guiava, quem regia, quem mediava essas reuniões eram os representantes do Poder Executivo. Então, por exemplo, uma coisa que a professora Silke Kapp mencionou para mim foi a diferença entre os tempos de fala de cada ator ali dentro do conselho. Na experiência dela de conselheira, os representantes do poder executivo passavam muito mais tempo falando do que qualquer outro representante de outro setor. Sobre discussões, uma coisa presente durante todos os anos que eu analisei é a quantidade de pautas relacionadas à administração interna, como discussão de ata, composição de câmara técnica, organização de regimento, organização de conferência, etc. E então uma quantidade enorme de energia e tempo gasto com esse tipo de pauta que, em última instância, é pouco relevante para a política habitacional. E que poderiam ser geridas de maneira mais eficiente, valorizando o tempo dos conselheiros, que é muito escasso. Nenhum representante do setor popular, e mesmo de outros setores, são conselheiros profissionais, muito menos conselheiros profissionais de habitação. Ser representante no conselho demanda tempo, demanda dinheiro, demanda trabalho, e nenhum representante tem isso de sobra. Outra evidência importante que a pesquisa mostrou foi que a maioria das organizações populares representadas no Conselho também acumulavam representação em outras instâncias de participação social da política habitacional. Muitos representantes populares também eram ligados ao Conselho de Fiscalização do Orçamento Participativo da Habitação, o Conforça, o que dava um viés forte na atuação desses conselheiros. Então, por exemplo, a maioria das discussões articuladas por esses conselheiros giravam em torno dos programas de produção de moradia, principalmente em torno do OP da habitação. Eles traziam poucos debates sobre os programas de intervenção em vilas e favelas e poucos debates sobre as ocupações organizadas. Inclusive, as entrevistas mostraram que na época existia uma certa animosidade entre alguns representantes do setor popular e as lideranças dos movimentos de ocupação. Para esses representantes do Conselho, havia uma ideia de que as ocupações estavam furando a fila da política habitacional. E o que eles queriam dizer com furar a fila? O OP da habitação nunca conseguiu liberar unidades habitacionais na mesma velocidade em que aprovava o orçamento, aprovava os projetos. E isso acabou criando uma fila de espera e que praticamente todas as organizações que participavam do OP tinham que esperar uma década ou mais, para conseguir as unidades habitacionais conquistadas via OP. Então, na visão de quem se organizava através do OP da habitação, as ocupações estavam competindo por esses recursos e, em última instância, se elas fossem atendidas em suas demandas, elas estariam furando a fila de espera que tinha sido acordada entre os movimentos que estavam dentro do OP da habitação e a prefeitura. Agora, por outro lado, os movimentos populares que contestavam a implementação da política habitacional naquele período, a liderança dessas ocupações, e a liderança das vilas e favelas, elas não utilizavam o conselho como arena de resistência. Essas organizações não tinham, no período que eu analisei, representantes dentro do conselho. Então, todas as pautas que apareciam como crítica à política de habitação que eu mencionei, elas eram quase invisíveis nos debates do conselho. Quer dizer, elas eram invisíveis no debate, nos debates que ocorriam dentro da principal arena de deliberação da política municipal de habitação.
E por último, eu também encontrei evidências de que decisões importantes para a implementação da política simplesmente não eram debatidas pelo Conselho. E o exemplo que eu dou na dissertação é a lei sobre a venda dos imóveis da prefeitura, imóveis do poder municipal, para a arrecadação de recursos para o Fundo Municipal de Habitação. Essa lei foi aprovada, foi apresentada no Conselho sem nunca ter sido debatida em reunião. A venda pode ser uma alternativa, venda de imóveis para arrecadar recursos? Pode ser uma alternativa, mas existem outras alternativas? Existem. Isso pode ser feito em forma de concessão, pode ser feito em forma de PPP. Eu não tenho tempo aqui para desenvolver esse debate, mas o ponto é que antes de decidir pela venda de todos os imóveis, como foi feito naquele período, essas alternativas tinham que ser apresentadas e tinham que ser debatidas, e esse debate tinha que ser feito pelo Conselho. E não foi. Então, para concluir a minha participação, eu trago 2 apontamentos, um baseado no contexto político local dos anos 2010, e outro, digamos assim, baseado mais no quadro de distopia do ambiente político que a gente vive hoje no Brasil. O primeiro apontamento é que o Conselho é uma arena, é uma instância relevante para a política habitacional e o Conselho precisa ser ocupado. Por força de lei, o Poder Executivo precisa da aprovação do Conselho para seguir com a política habitacional e os movimentos de moradia podem e devem apresentar se aproveitar dessa exigência legal para pautar a sua agenda, para pautar os seus interesses. O segundo apontamento é um argumento que a minha amiga Lígia Milagres e eu desenvolvemos num artigo que está atualmente em processo de revisão. A gente vive num contexto de avanço de um projeto político autoritário que está destruindo o mais rápido que ele consegue todas as instâncias de participação social no Poder Executivo, né? Na instância federal, instâncias, algumas delas que existem desde a época da redemocratização. A gente pode discutir os limites dessa participação institucionalizada, mas o fato é que, bem ou mal, elas garantem às organizações populares alguma porta de entrada no processo decisório do Estado. Então, eu entendo que participar do Conselho de Habitação, seja ele municipal, seja ele o Conselho das Cidades, no extinto Ministério das Cidades, a participação nesses conselhos ela não é suficiente. Mas eu defendo que a participação ela não é suficiente, mas ela é crucial. E primeiro, para evitar o desmanche das estruturas de participação. Se ninguém está lá para representar, para apresentar demandas, para falar que aquilo ali é importante, é fácil falar que aquilo que é apenas um braço inútil e que deve ser cortado no Estado. E o segundo motivo porque eu acho que essa participação é crucial é porque os movimentos eles precisam, os representantes dos movimentos populares, os representantes dos setores progressistas, eles precisam aproveitar as brechas que permitem a implementação de uma política habitacional mais próxima aos princípios da reforma urbana. Essas brechas existem e quando você está presente num conselho, quando você tem alguma representação no Estado, você consegue observá-las de maneira mais rápida e agir de maneira mais rápida. Como fazer essa luta institucional? Isso é uma pergunta que eu deixo para o debate aí para vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e um abraço.